Temos, portanto, um primeiro grande momento, né, de introdução aqui na nossa conversa. Até agora está tudo muito bem, está tudo muito legal, só que, bem, né, lamento dizer que as coisas normalmente não ficam desse jeito, né. Durante milhares e milhares e milhares de anos, né, a produção da nossa espécie foi sendo feita desse jeito, tá? De tal maneira, né, que a nossa história é cheia de sagas, né, mas também de armadilhas, né, de contradições, né, contraditoriamente, o próprio desenvolvimento da força produtiva do trabalho, que foi nos criando seres humanos cada vez mais ricos ao longo de milhares e milhares de anos, milhões de anos, tá? Esse mesmo desenvolvimento da força produtiva do trabalho que nos produziu em humanos cada vez mais humanos, contraditoriamente, produziu as condições de surgimento de uma coisa que vai alterar substantivamente a produção da nossa existência como humanos, tá? Esta coisa que vai surgir recentemente na história da humanidade é o que nós, então, chamamos de propriedade privada dos meios de produção, a começar da terra, né, que é o meio de produção originário, tá certo? De todos os outros meios de produção e meios de subsistência, tá? Vejam bem, eu vou agora chamar a atenção de vocês, daqui para até o final da minha fala, acerca dessa característica, desse elemento que surgiu na nossa história, mas não surgiu porque os deuses, né, enviaram para nós, ou os demônios nos enviaram, tá? Surgiu pela nossa própria produção, pela nossa própria criação, nós criamos tudo, né? E surgiu pelo desenvolvimento da força produtiva do trabalho, tá? Que foi a propriedade privada dos meios de produção. O primeiro elemento que eu preciso demarcar aqui é o seguinte: o surgimento da propriedade privada, né, é muito recente na história da humanidade, é coisa de, pelas últimas pesquisas, é coisa de 7, 8 mil anos, mais ou menos, tá? Como eu disse a vocês, né, isso é muito recente na nossa história. Vocês devem ter percebido, né, que o surgimento da linguagem escrita, tá, é mais ou menos no mesmo período. E isso não é coincidência, tá? Isso não é coincidência, tá bem? Eu não posso entrar nesses detalhes, tá? De qualquer maneira, o surgimento da propriedade privada é muito recente. As pessoas normalmente pensam que o mundo sempre foi assim. O mundo sempre foi assim, e, portanto, é assim e vai continuar sendo assim. Mentira, tá? Basta dar uma olhada em qualquer livro de história, qualquer livro didático de história de criança, inclusive, vão perceber que o mundo não foi sempre assim. A existência da propriedade privada dos meios de produção é uma coisa muito recente na história, tá, da nossa espécie. Muito recente. Como eu te falei para você, é cerca de 7, 8 mil anos. Muito bem. Esse é o primeiro elemento que eu queria chamar a atenção. O segundo elemento é a respeito dessa própria denominação, né, propriedade privada, tá? Eu vou chamar atenção para esse privada, né? Privada pode significar um monte de coisa, né? Inclusive coisas que têm que ser privadas mesmo, tá? Tem certas coisas que a gente faz na privada que, me desculpem, tem que ser na privada mesmo, tá? Não dá para socializar, né? Porque eu não quereria socializar essas coisas, né? Então, mas privada vem do verbo privar, tá? Privar. Ou seja, eu estarei privado de alguma coisa, tá? Estarei sem a possibilidade de acessar essa coisa. Então, a propriedade privada só existe, tá? A propriedade privada dos meios de produção, eu vou salientar isso, dos meios de produção só existe porque, vejam, uma parte da humanidade, uma parte da nossa espécie, uma parte minoritária da nossa espécie, se transformou em proprietária privada, a começar da terra, que, na verdade, é o meio de produção originário, porque da terra, estou falando da natureza, tá? Não da terra, da natureza, tá? Então, a terra é o meio de produção originário, da qual nós retiramos
toda a vida, não só a nossa vida humana, mas toda a vida, tá? Se transformou em propriedade privada, tá? Não foi assim do jeito que eu vou falar para vocês, tá? Não foi assim, foi muito mais complexo, tá? Vamos supor que nós vivemos numa sociedade onde a terra pertence a todos, tá certo? Portanto, eu posso ir lá, pescar, caçar, parará, produzir os meus meios de produção, o arco, a flecha, produzir os meus meios de subsistência, a caça, a pesca, produzir, sei lá, né, mandioca para poder comer, tá? E tudo bem, né? Tá tudo certo, né? Só que agora, de repente, não foi de repente, tá? Foi um processo altamente complexo, longo, tal. Eu não consigo explicar isso para vocês. Eu precisaria de pelo menos alguns anos, talvez algumas décadas, tá? Para explicar como foi que isso aconteceu. Não foi porque alguém estava na banheira, né? Tomando banho e falou: ah, eureka, descobri a propriedade privada. Não foi assim, tá? Mas, portanto, o meu exemplo, ele é um exemplo tosco, é um exemplo, na verdade, equivocado, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Então, está todo mundo, né, produzindo seus meios de produção, produzindo seus meios de subsistência, portanto, os valores de uso, portanto, o conteúdo material da riqueza, tá? Portanto, produzindo a sua vida. Aí eu falo assim, galera, é o seguinte, ó, daqui para frente, não aconteceu assim, tá, gente? Daqui para frente, quem é o proprietário dessa terra sou eu. Tá? Portanto, vocês que produzem o arco e a flecha, tá? Que são os meios de produção, tá? Esse arco e flecha, como vocês tiraram da natureza, né? Também esse arco e flecha é meu. E se vocês vão caçar com esse arco e a flecha, o animal que vocês caçarem não é de vocês, é meu, porque ele está na minha terra, tá? E os meios de produção que vocês produziram o arco e a flecha são meus, porque pertencem a mim. Ou seja, não aconteceu desse jeito, tá? Ou seja, vocês, tá, ficam privados da terra, privados dos meios de produção, privados do arco e a flecha, tá? Privados das máquinas, atualmente, né? Das máquinas que não pertencem a vocês, pertencem a mim, tá? Olha só que interessante. Eu que sou proprietário privado, e só sou privado porque privei vocês, tá? Se sou proprietário privado dos meios de produção começar da terra, tá? Todos os outros meios de produção também são meus, e vocês estão privados disso. Então, a terra é minha, o arco e flecha é meu, muito embora vocês tenham produzido o arco e a flecha, mas o arco e a flecha pertencem a mim, porque a terra pertence a mim, tá? O peixe que vocês pescarem pertence a mim, né? Então, veja, se os meios de produção pertencem a mim, vocês estão privados, os meios de subsistência que vocês produzirem, tá, que vai ser a mandioca, o peixe, etc., também são meus. E vocês estão privados disso. Olha só que, gente, vocês têm noção do que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Se eu sou proprietário dos meios de produção, eu também sou proprietário, ato contínuo, dos meios de subsistência. Portanto, eu sou proprietário dos meios de produção e dos meios de subsistência. Eu sou proprietário dos valores de uso, do conteúdo material da riqueza. Meios de produção com os quais vocês vão produzir os meios de subsistência que pertencem a mim. E, portanto, vocês não podem satisfazer as suas necessidades do estômago fantasia, nem do estômago. Porque o peixe é meu, o arroz é meu, tá certo? Tudo é meu. Se vocês quiserem produzir a existência de vocês, satisfazerem as suas necessidades de estômago fantasia, vai ter algumas condições, tá? Que eu falo daqui a pouco. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: se vocês estão privados dos meios de produção, estão privados dos meios de subsistência. E se estão privados dos meios de subsistência, estão privados da possibilidade de satisfazer suas necessidades do estômago à fantasia. E por isso, olha só que interessante, muito interessante,
vocês estão privados da possibilidade de produzirem a sua própria vida. Não como humano, como animal. Em outras palavras, gente, a vida de vocês, inclusive animal, está em minhas mãos. É minha propriedade. Porque vocês estão privados disso. Gente, é muito interessante isso que aconteceu na história da humanidade, tá? Alguém resolveu, tá? Alguém, não foi assim, tá? Foi muito mais complexo, tá? Mas, trocando em miúdos, tá? Alguém resolveu se transformar em proprietário privado da natureza e, portanto, dos meios de produção e, portanto, dos meios de subsistência e, portanto, se transformar em proprietário privado da vida, do conjunto da humanidade. Daí, gente, resulta todo o poder. Se vocês pensam que o poder reside na Casa Branca, com o Biden, tá? Estão redondamente enganados. Se vocês imaginam que o poder reside no Palácio do Planalto, quem quer que seja o seu ocupante, seja barbudo, ou seja um criminoso, um genocida, tá? Estão redondamente enganados. Tá? O verdadeiro poder não reside aí. Este poder é apenas um poder subsidiário. O verdadeiro poder reside nas mãos daqueles que têm em suas mãos a propriedade privada dos meios de produção e, portanto, dos meios de subsistência, e, portanto, tem em suas mãos a propriedade privada da vida da humanidade. E isto, gente, foi um assalto à humanidade. Foi o primeiro e maior, mais gigantesco assalto que a humanidade já sofreu. E a gente fica falando desse ladrões de galinha, tá? Do nosso cotidiano, tá? Por que um assalto, gente? Porque, do ponto de vista jurídico, tá? A propriedade privada é uma total incongruência. É um absurdo do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque, vejam, ó, eu só posso ser proprietário privado de alguma coisa se eu privo vocês de terem a propriedade que eu tenho. Não sei se vocês conseguem perceber, tá? Eu só posso ser proprietário privado com a condição de não permitir que vocês tenham a propriedade que eu tenho. Ou seja, de negar para vocês aquilo que eu tenho. Eu tenho o direito de ter propriedade, na condição que vocês não tenham. Olha que legal. É muito legal isso. Muito interessante. Então, veja. Isso, gente. O surgimento da propriedade privada alterou substantivamente a produção social da nossa existência. Profundamente. Tá? Então, se tivesse mais tempo, iria trabalhar um pouco mais essa história de que, realmente, quem tem a propriedade privada dos meios de produção é quem tem o verdadeiro poder. Isso nasceu há cerca de 6, 7 mil anos atrás, tá? No que diz respeito à nossa história, no que hoje é o Brasil, tá? Surgiu a propriedade privada dos meios de produção com a vinda das classes proprietárias dos meios de produção europeias, tá? Que são as atuais, tá? Que têm o verdadeiro poder.
que alguns autores chamam de classe burguesa. Tá? Mas burguesa é uma palavra que causa muitas confusões, né? Por exemplo, a música do Seu Jorge, né, que fala de burguesinha, burguesinha, burguesinha. Senhor, eu admiro enormemente Seu Jorge, né? Acho a música muito legal, mas ele não tem noção do que seja burguesia nenhuma. Tá? Ele tem uma noção, um senso comum de burguês, tá? Que não tem nada a ver com classe burguesa, classe proprietária dos meios de produção atuais, tá? Gente, quem é que tem o poder, o verdadeiro poder? Qual é a proprietária privada dos meios de produção com os quais nós produzimos a nossa existência, tá? Ela é a herdeira, vejam, a classe capitalista é a herdeira do assalto original. Se vocês pensam em pecado original, tá? Esquece essa história de pecado original. Não é pecado original. É assalto original, é diferente. Tá? Então, este assalto, né, que aquela classe, há cerca de 6, 7 mil anos atrás, fez, esse assalto continua. Tá? Então, foram os primeiros ladrões, mas os grandes ladrões, porque roubaram a nossa vida, não é qualquer coisa. Tá? E continuam roubando até hoje. Até hoje. Então, eles são os herdeiros, tá? Hoje, tá? Por que é que eles têm o verdadeiro poder? Porque eles têm as nossas vidas nas mãos deles. Só por causa disso. Então, voltando lá, tá? Voltando lá. O que vai acontecer? Né? Se eu sou proprietário privado dos meios de produção, tá? E vocês estão privados dos meios de produção, dos meios de subsistência, e, portanto, da vida de vocês. O que vai acontecer? Eu, como proprietário privado dos meios de produção, tenho nas minhas mãos a vida de vocês e vou permitir que vocês possam viver sob a seguinte condição: de serem meus escravos. Tá? Vocês vão trabalhar, produzir com os meus meios de produção, a terra, o arado, o boi, blá, 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 blá. Vocês vão produzir com os meus meios de produção os meios de subsistência. Trigo, cevada, barará, 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 roupa, etc. E o trigo, a cevada, a roupa não pertence a vocês, pertence a mim. Mas eu vou ser bonzinho. Eu vou conceder um pouquinho do trigo para vocês, um pouquinho da cevada e um pouquinho de roupa para vocês. Para vocês, no dia seguinte, também continuarem produzindo. Porque o restante vocês vão ter que produzir para mim. O resto dos alimentos, das roupas, dos palácios, dos templos, tudo pertence a mim. Tá? E nada pertence a vocês. Inclusive a condição de humanos. Inclusive a condição de humanos. Porque vocês não são humanos. Deixaram de ser humanos. Vocês passam a ser uma coisa, uma mercadoria que eu posso comprar e vender. Assim como é meu boi, que serve para o arado. Tá? Assim são vocês. Tá? Ou seja, eu vou permitir com que vocês vivam apenas como animais, não como humanos. Para que vocês amanhã continuem sendo meus animais escravos. O escravo, na verdade, perdeu a sua condição de humano. Começa pela primeira vez na história da humanidade a relação de exploração. E vocês certamente vão dizer, mas sempre foi assim. Aliás, minha mãe dizia isso. Minha mãe dizia isso. Meu filho, não adianta você ficar contestando. Tá? O mundo sempre foi assim, sempre teve quem mandou, quem obedeceu. O mundo sempre foi assim. E vai ser sempre assim. Então, cala sua boca, aquiete-se, né? Claro, vindo da minha mãe, só podia ser isso mesmo, né? Tanto de asneira que ela falava, né?
Essa é uma a mais, tá? Então, veja, não foi sempre assim. Isso é muito recente na história da humanidade, né? Então, cerca de 6 a 7 mil anos é que começou a ser assim. No caso do Brasil, há cerca de 500 anos. Antes não tinha isso. Não tinha divisão da sociedade em classes, tá? Não existia uma classe proprietária e, portanto, uma classe exploradora. A relação de exploração, ela só surge porque surge a propriedade privada. Não existe relação de exploração onde não tem a propriedade privada. E uma das primeiras formas, a forma que acabou se sedimentando, né, como exploração, foi a forma escravista, tá? A forma escravista. Então, que eu mencionei aqui. Então veja, surge pela primeira vez na história da humanidade a propriedade privada, com ela surge pela primeira vez a relação de exploração, com ela surge pela primeira vez na história da humanidade a divisão da sociedade em classes. Não é que se trata de uma classe dominante ou uma classe dominada. Se trata primeiro de uma classe exploradora e de uma classe explorada. Tá? E a classe explorada só é obrigada a se submeter a essa condição porque ela está privada da sua vida. Não foi opção de seres humanos se transformarem em escravos. Eles foram obrigados a fazer isso. Tá? Exploração não é opção de ninguém. Tá? Não é opção de ninguém. Eles foram obrigados. Ou eles se submetiam a essa condição de exploração, tá? Ou morriam como animais. Não é como seres humanos, porque eles não são seres humanos, como animais. Tá? Vejam, ainda sobre essa questão da condição do escravo, né? Veja que interessante. O trabalho que foi o nosso pai, que nos criou como humanos, tá? Ao longo de milhares de anos da nossa história, com o surgimento da propriedade privada, se transforma no seu contrário. Este humano deixou de ser humano, se transformou numa coisa, se transformou num animal. Olha só. E o pior, com a consciência de que ele, sendo humano, é um animal. Não vejo pior condição do que essa. Tá? Porque foi submetido a isso. Por que foi submetido? Porque a sua vida estava em jogo. Ou ele se submetia ou morria como animal. A exploração, portanto, não é uma opção, é falta de opção. Tá? Muito bem. Então, eu disse a vocês, pela primeira vez na história da humanidade surgem as classes, porque uma classe é proprietária, a outra classe está privada, portanto, está privada da vida. A primeira passa a ser proprietária da vida, a segunda passa a estar privada da vida e tem que submeter uma relação de exploração. Surge pela primeira vez na história da humanidade a relação de exploração. Só uma informação importante, tá? Um parênteses aqui, tá? Isso não surgiu porque as pessoas são maldosas. Tá? Porque o cara ficou pensando na banheira quando ele estava tomando banho e falou: vou explorar aqueles bandos de vagabundo. Não foi isso que aconteceu, tá? Não ocorreu por vontade, por maldade. Não é por maldade. A história não se dá desse jeito. Ok? Foi por processos históricos. O surgimento da propriedade privada foi uma produção humana que vem se estendendo até hoje. Até hoje. Passados 6, 7 mil anos. Mesma coisa. O que mudou foram as formas de exploração. Tá? A gente vai ver daqui a pouco. Não foi por questão de consciência, de maldade ou bondade. Não foi o demônio que botou na cabeça do cara. Não se trata disso. Tá? Se trata de uma produção humana. Muito bem. De tal maneira que surge, então, pela primeira vez na história da humanidade, a relação de exploração, há uma classe exploradora, outra explorada,
E também, né, vai surgir uma coisa muito que vou aplicar rapidamente a partir de uma pergunta. Né? Vejam, a classe proprietária dos meios de produção e passa a privar a imensa maioria da humanidade, tá? Estabelece, portanto, uma relação de exploração. A pergunta é, como ela conseguiu fazer isso, se manter como classe proprietária privada dos meios de produção e, portanto, proprietária da vida do restante da humanidade, e conseguiu estender isso por mais de 6, 7 mil anos até hoje. Como é que ela consegue fazer isso? Se vocês estivessem numa sala de aula, na minha frente, eu perguntaria para vocês e vocês dariam um monte de respostas a essa pergunta, mas eu não tenho vocês na minha frente nesse momento. Então, eu perguntei e eu mesmo vou dar a resposta, tá? Ela, primeiro, né, encontrou um elemento, tá, que nós conseguimos visualizar muito bem até hoje. Uma coisa chamada porrada. Porrada. Violência. Violência. Tá? Do que nós estamos falando? De instrumentos de repressão. Gente, não quer ser meu escravo? Porrada. Tá? Bota ele ali no patíbulo, no meio da praça, porrada nele, mata ele na frente de todo mundo, os outros nem vai mais precisar da porrada. Porque, gente, ó, a porrada é pedagógica. Porrada é pedagógica, a gente ensina. Tanto é verdade que nos ensinou, tá, que durante 6 mil anos, tá, 6 mil anos, nós fomos ensinados. Nós nascemos numa sociedade, eu nasci numa sociedade fundada na propriedade privada. Eu nasci numa sociedade, vocês também, numa sociedade na qual milhões, bilhões de indivíduos humanos são submetidos diariamente à exploração capitalista, baseada na propriedade privada. Tá? Só que eu acho que a porrada deu certo, porque ninguém reclama. A gente reclama de um monte de coisa, mas assim, ninguém reclama que existe propriedade privada. É muito interessante isso, tá? Parece que deu certo. Porrada, tá? É o primeiro elemento que a classe proprietária utilizou, tá certo? Para manter, tá? Manter-se como classe proprietária e como classe exploradora, tá? Então, a primeira, porrada, instrumentos de repressão. Não foi por um acaso, gente, que as primeiras formas de sociedades nas quais vigia a propriedade privada dos meios de produção, por exemplo, né, o Egito Antigo, tá, formou forças armadas, fazia parte da corte do faraó, tá, as forças armadas, ok? Então, vejam, armas, inclusive, que são meios de produção, eram meios de produção para caçar animais, pescar, tá certo? Se transformaram em armas para a dominação, para manter a relação de exploração, para manter a propriedade privada. Não domina porque é malvado. Domina para poder manter a relação de exploração, para poder manter a propriedade privada. Por isso que domina. Tá? Então, instrumentos de dominação, instrumentos de repressão. Segundo, né, foi aparecendo ao longo da história da humanidade os instrumentos de coerção, basicamente regras, leis, tá? Propriedade privada, não ultrapasse. Você lê e não ultrapassa. Tá? Tem uma árvore, uma macieira cheia de maçã ali, você desse lado aqui morrendo de fome, tá? E uma cerca no meio. Tá? O que você faz? Obedece. Tá? E morre desse lado da cerca. Daqui a 10 anos vai ter seu esqueleto ali. Tá? É muito interessante. Leis e regras, tá? Que já começam a acontecer no Egito Antigo, depois na Grécia, em Roma, principalmente em Roma, que era uma sociedade escravista, né? É grande sociedade escravista, grande Império Romano. Não é à toa que até hoje o direito se baseia no direito romano. Até hoje. O que é o direito, gente?
que são as leis, tá? Sintetizadas naquilo que nós chamamos de Constituição. São as regras do jogo da manutenção da propriedade privada, dos meios de produção e da relação de exploração. É isso. São as regras do jogo. Para explorar não pode ser qualquer coisa. Tem que ter regra para explorar. Tá? Então, tem regras, leis. Tá? Então, instrumentos de coerção. Tá? Quando os instrumentos de coerção não funcionam, aí entra aquilo que é o primeiro, tá? A porrada. Ok? E um terceiro elemento, né, para manutenção da propriedade privada e, portanto, da relação de exploração, são o que nós podemos chamar de maneira genérica de instrumentos de convencimento. Convencimento. Não, veja bem, ó. O mundo é assim porque tem um ser sobrenatural que determinou que o mundo fosse assim. Tá? Então, por exemplo, o faraó no Egito Antigo, né, era o representante de Deus. Esse negócio de Deus, gente, é muito antigo, tá? Muito antigo. Não veio com o cristianismo, né? Então, no Egito Antigo, que é muito, 5 mil anos, 3, 4, 5 mil anos antes do surgimento do cristianismo, tá? O faraó era representante de Deus. E, portanto, se ele era representante de Deus, era inquestionável. O faraó era o que sintetizava na figura dele a propriedade privada no Egito, tá? Que se baseava numa sociedade escravista. Ok? Muito bem. Então, veja bem, o faraó, ele é o representante de Deus, portanto, ninguém pode mexer com isso. Até o Ramsés II. O Ramsés II, que foi o maior dos faraós, tá? A média de vida de idade no Egito era de 30 anos. A média de vida era de 30 anos. 30 anos o cara batia as botas. Tá? O Ramsés II, tá? Ramsés II viveu até 90 anos. Tá? Ninguém entendia, ele nunca morria, aquele desgraçado. Essa era a única coisa interessante que minha mãe dizia, era a seguinte: gente ruim demora para morrer. Tá? Então, ele não morria, aquele desgraçado, o Ramsés II. Tá? Eu vi a múmia dele, até hoje ele está vivo, eu vi a múmia dele lá no Museu do Egito, do Ramsés II. Tá? Não morria, ele teve centenas de filhos, aquele desgraçado. Tá? Aí ele decretou o seguinte: ele não era mais apenas o representante de Deus, ele era o próprio Deus. Nenhum faraó tinha chegado neste ponto, mas ele chegou. Tá? Eu sou o próprio Deus. E eu fui visitar um templo lá no Egito, que é o templo que ele mandou fazer, em que ele estava representado de um lado como faraó e do outro lado como Deus. Ele oferecendo, fazendo oferenda, porque os faraós faziam oferendas a Deus, aos deuses, né? Então, ele como faraó oferecendo, fazendo uma oferenda a ele mesmo como Deus. Tá? É um templo extraordinário que fica ali em Abu Simbel. Também sugiro para vocês visitarem. É um templo que foi feito escavado numa montanha de rocha, por escravos, obviamente, né? Muito bem. Então, vejam, qual é o instrumento de convencimento que deu muito certo e dá certo até hoje? Tá? A religião. A religião. Não, foi Deus que fez assim. Então, quem é que vai questionar Deus? Quem é que vai questionar o faraó? Tá? Os gregos foram um pouco, digamos, um pouco mais interessantes nesse aspecto, né? Os gregos, alguns filósofos gregos, né, daqueles clássicos, né? O Aristóteles, por exemplo, né, falava que era a natureza que determinou que alguns fossem livres, homens livres, e outros fossem escravos, a natureza. Quem é que vai questionar a natureza? A sábia natureza. Mas acho que parece que isso não colou muito, né? Então voltaram com a história de Deus, né? Aí, na Idade Média, com a Igreja Católica, o cristianismo, então não é Deus que determinou que fosse assim, tá? Deus na Idade Média, né? Quem é que determinou aquele mundo? Quem é que determinou
que o servo era servo e o nobre era nobre? Quem foi que determinou? Deus. O mundo era assim. Então, o mundo era assim porque foi Deus que mandou. Então, quem que vai questionar? Então, vejam, quando se... Não só a religião, mas outros instrumentos passam a ser instrumentos de convencimento, a própria educação, etc., né? Enfim, um monte de instrumentos que a gente chamaria de convencimento. Então, veja, começou da porrada, foi para as regras, para as leis, instrumentos de coerção e instrumentos de convencimento. Aí acontece, a partir daí, né, uma mudança na direção. Primeiro, os instrumentos de convencimento. O mundo sempre foi assim, tá? Deus é que determinou que ia ser desse jeito, então ninguém questiona. Aí funciona maravilhosamente bem, tá? 99,9% da população funciona desse jeito, tá? Aí, dois ou três, não, começa a questionar tal, aí vem aqui a lei, tá? Não, esse vai ser, se você continuar tal questionando, você vai ser processado. Aí, então, aí esses dois ou três, né, também ficam quietos, né, porque, né, aí já começa a ter problema. Aí sobra um só, né, sobra um. Aí esse um fala assim, não, também não tô nem aí com esse negócio de lei, tá? Aí vem a porrada, tá? Funciona, gente, funciona, tá? Posso garantir para vocês que funciona. Esses três elementos que acabei de apresentar de maneira muito resumida e, portanto, empobrecida, formam aquilo que nós chamamos de Estado. Estado. Tá? Diferentemente do que vocês aprenderam quando vocês fizeram o curso de graduação de vocês, Estado não é o lugar dos interesses públicos. Estado, gente, Estado é a materialização do exercício do poder político, lato sensu. Tá? E o Estado é a forma mais acabada e mais eficiente que a classe proprietária dos meios de produção, portanto, a classe exploradora, encontrou para fazer a manutenção e a continuidade da propriedade privada e da exploração. Portanto, gente, Estado não é lugar do público. O Estado é a materialização do exercício do poder político da classe proprietária e exploradora para a continuidade da manutenção da ordem, da exploração e da propriedade privada. Isso é o Estado. Estado, portanto, é sempre o Estado de uma classe. Não existe Estado público como lugar do público. O Estado é uma criação humana, assim como a propriedade privada foi uma criação humana, assim como a exploração foi uma criação humana. Isso é o Estado. É uma produção humana, tá? E o Estado só foi criado por causa da propriedade privada e da relação exploração. Por causa disso e para a manutenção disso. Não é porque eles querem continuar dominando pela dominação. Tá? A dominação não é para manter a dominação. A dominação é para manter a propriedade privada dos meios de produção e a relação de exploração. É muito diferente. Para isso serve o Estado. Tá? E acho que vocês não vão gostar muito, né? Mas, inclusive, daquilo que é uma coisa muito próxima da gente, né? Que é a escola. Tá? Por que vocês acham que o Estado da classe capitalista, tá certo? Oferece gratuitamente escola pública e gratuita, tá? Mas a gente volta nisso daqui a pouco. De qualquer maneira, vejam, temos aqui o seguinte: o surgimento da propriedade privada dos meios de produção, tá, alterou radicalmente a produção da nossa existência. Isso é muito recente. E nós somos herdeiros disso. Tá? Com o surgimento da propriedade privada,
surgiu pela primeira vez na história da humanidade a relação de exploração, surgiram pela primeira vez na história da humanidade as classes, que estamos falando de relação de exploração, uma classe exploradora e outra classe explorada, tá? Surgiu pela primeira vez na história da humanidade o Estado, tá? E surgiu pela primeira vez na história da humanidade um elemento que vai ser para nós agora o gancho para a gente vir um pouco para a realidade contemporânea, tá? Uma coisa chamada mercadoria. E com a mercadoria surgiu pela primeira vez na história da humanidade o dinheiro, porque o dinheiro é uma mercadoria, mas eu não vou poder entrar nisso. Tá bem? Surgiu pela primeira vez na história da humanidade a mercadoria. Mercadoria também é uma coisa recente na história da humanidade. Tá? Antes da propriedade privada não existia mercadoria. Tá? Poderia existir troca entre coisas, tal, mas isso não significa mercadoria, porque a mercadoria é baseada na propriedade privada. Tá? Muito bem. Vejam, gente, esses elementos permaneceram nos últimos 6 ou 7 mil anos, desde quando surgiu. Esses elementos permaneceram. Portanto, durante o período do modo de produção escravista, né, havia propriedade privada, relação de exploração, Estado, tudo isso. E mercadoria. E a principal mercadoria era o próprio escravo. O próprio escravo, que não era humano, era uma coisa. Tá? No período feudal, também, né, no modo de produção feudal, também, esses elementos também permaneceram. Tá? Propriedade privada, neste caso, era propriedade privada da nobreza e do clero, principalmente do clero. O clero, a igreja cristã, foi a maior proprietária privada que existia em todo o continente europeu, tá? E até fora do continente europeu. Bem, então, propriedade privada, relação de exploração, dominação, tudo, tá? Durante a Idade Média, a mercadoria meio que deu uma encolhida. E vai ressurgir aqui no modo de produção atual. Então, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou vir de lá, vou dar um salto triplo mortal, para vir até hoje, tá? Hoje, tá? 2021. Nós vivemos em 2021, eu nasci e todos vocês nasceram numa sociedade fundada na propriedade privada, portanto, fundada na relação de exploração, tá? Numa sociedade na qual existe um Estado, tá? E que existe a mercadoria, todas essas coisas. Tudo isso que eu falei para você existe hoje. O que é que mudou? Só a forma. Ao invés de ser uma exploração escravista ou uma exploração feudal, é uma exploração capitalista. Mudou a forma da exploração, mas a exploração permaneceu. Mudou a forma da propriedade privada escravista, propriedade privada feudal, propriedade privada capitalista, mas a propriedade privada está aí. Mudou o Estado. Um Estado na forma escravista, um Estado na forma feudal, um Estado na forma capitalista, mas o Estado está aí. Ok? Então, nós todos nascemos, tá, numa sociedade que herdou esses elementos todos desse pecado original, ou melhor, deste assalto original. Ok? Muito bem. Bom, para produzir a minha vida hoje, tá, como em qualquer época da nossa história, eu também preciso satisfazer as minhas necessidades humanas. A primeira coisa que eu falei, ó, no início. Também preciso satisfazer as minhas necessidades, que vão no estômago à fantasia. Tá? Ora, para satisfazer as minhas necessidades, eu preciso dos meios de subsistência. Tá? Arroz, feijão, livro, teatro, cinema, etc. Tá? Para satisfazer essas necessidades, eu preciso dos meios de produção. Tá? Igualzinho, portanto, os valores de uso. Tá? Só que os meios de produção pertencem à classe proprietária.
E os meios de subsistência também pertencem à classe proprietária. Portanto, gente, eu preciso de arroz para poder satisfazer minha necessidade de me alimentar. Só que o arroz não está disponível para mim. Eu vou lá no supermercado e pego o tanto de arroz que eu quero, que eu preciso. Eu tenho de comprar o arroz. Por que eu tenho que comprar? Porque ele é propriedade privada de alguém. No caso, da classe que é a proprietária privada de todos os meios de produção e meios de subsistência. Tem de comprar. Eu preciso de roupa, tá? Para poder satisfazer a minha necessidade de me vestir. Só que eu não posso ir lá pegar a roupa. Tá certo? A roupa pertence a uma classe que é proprietária, portanto eu preciso comprar. Por que comprar, gente? Porque comprar e vender é trocar, fazer uma troca de propriedades. Então, o arroz é propriedade da classe que é proprietária, eu entrego uma determinada quantidade de dinheiro, que é de minha propriedade, uma mercadoria de minha propriedade, tá? E fazemos uma troca de propriedade. Por isso, isso é comprar e vender, tá? Então, veja, eu preciso comprar o arroz, preciso comprar roupa, preciso comprar teatro, cinema, tá? Eu preciso comprar praticamente todos os meus meios de subsistência. Portanto, eu preciso comprar os elementos necessários para produzir minha vida. Só que tem um problema, gente. Eu não consigo comprar as coisas, tá? Se antes eu não vender alguma coisa. Eu preciso vender alguma coisa para poder comprar os meios de subsistência, tá? Então, vamos supor três situações diferentes, tá? Vamos imaginar que eu seja o proprietário de uma fábrica de automóveis. Uma fábrica de automóveis, tá bem? Vejam bem que interessante. Eu sou o doutor GM, dono da GM, tá? Como eu sou o proprietário da GM, tá? Eu tenho milhares de trabalhadores espalhados pelo mundo inteiro, tá? Que trabalham produzindo automóveis. Esses automóveis que eles produzem, embora eles produzam os automóveis, não pertencem a eles. Pertencem a mim. Por que pertencem a mim esses carros que eles produziram, se foi eles que produziram os automóveis? Porque eles não são proprietários das fábricas, das máquinas, e nada. Sou eu o proprietário. Portanto, o carro, que é um meio de subsistência, né, pertence a mim, todos os carros, milhares de carros pertencem a mim. Só que, assim, tem um problema. Eu mesmo, sendo doutor GM, eu tenho um problema. Qual é o problema? Eu preciso de carro para poder satisfazer minha necessidade de transportar. Mas eu não tenho fábrica de comida. Eu não tenho os meios de produção de roupa. Portanto, eu preciso comprar. Eu tenho carro, mas eu preciso comprar comida, preciso comprar roupa, preciso comprar teatro e cinema. O que eu faço? Vendo o carro, vendi o carro pertence a mim, eu vendo o carro, tá? Pego uma determinada quantidade de dinheiro na venda do carro, que equivale ao valor do carro, tá? Vou ao mercado, então, passei primeiro pelo mercado, ó, vendi o carro, que é meu, tá? Vou ao mercado novamente e aí compro o quê? O arroz, o feijão, o bife, o ovo, a batata frita, a goiabada cascão, compro roupa, compro teatro, cinema, o livro, etc. Tá certo? Portanto, veja, minha vida está resolvida. Minha vida está resolvida. Vendo o carro, compro os outros meios de subsistência, produzo a minha vida, beleza. Preciso de mais meios de subsistência. Vendo o carro, compro. Vendo, compro, vendo, compro, vendo, compro. Tá? Até morrer. Beleza. Né? Produzir minha vida. E dos meus herdeiros também. Beleza. Tá? Mas esse exemplo não é muito normal, porque acho que nem eu e nem vocês são doutores GMs, né? Vamos pegar um exemplo mais factível, né? Então, vamos supor que eu tenho um carrinho de hambúrguer. Portanto, vejam, eu sou proprietário também dos meios de produção. No caso do Dr. GM, ele era proprietário dos meios de produção. No caso do hambúrguer, eu sou proprietário do carrinho de hambúrguer. O carrinho de hambúrguer, no seu conjunto, é um meio de produção, tá? É um meio de produção de vários meios de produção. A frigideira é um meio de produção, tá certo? O botijão de gás é um meio de produção, enfim.
Tá, vamos resumir num carrinho de hambúrguer, que é um meio de produção. Sou proprietário do meio de produção. Diferentemente do Dr. GM, eu não tenho trabalhador que trabalha para mim. Tá? Eu mesmo produzo o hambúrguer. E veja, eu vendo o hambúrguer. Tá? O hambúrguer pertence a mim. Por que o hambúrguer pertence a mim? Porque fui eu que produzi? Não. Não. É porque eu sou o proprietário do carrinho de hambúrguer. Se o carrinho de hambúrguer não fosse meu, tá? O hambúrguer também não seria meu. Como é o caso do Dr. GM. São os trabalhadores que produzem o carro, mas os carros não pertencem aos caras que produzem. Pertence ao Dr. GM. Embora ele nunca tenha pisado na fábrica. Tá? Muito bem. Então, no caso do hambúrguer, eu sou o proprietário dos meios de produção e sou o proprietário do hambúrguer que eu produzo. Mas eu sou proprietário porque eu sou do hambúrguer porque eu sou proprietário dos meios de produção. Aí o que eu faço? Vendo hambúrguer. Mesma coisa. Ao invés de vender carro, vendo hambúrguer. Vendo hambúrguer, aí compro o quê? Compro arroz, feijão, papapá. Só não preciso comprar um hambúrguer, porque o hambúrguer eu mesmo produzo, tá? Mas o restante dos meios subsistentes, precisa comprar tudo. Arroz, feijão, ovo, batata frita, goiabada cascão, a roupa, o teatro, cinema, o livro, etc. Tá? Beleza. Dia seguinte, preciso comprar tudo outra vez, preciso comprar o arroz, né? Então, vendo hambúrguer, compro os meios de subsistência. Vendo hambúrguer, compro os meios de subsistência. Vendo hambúrguer, compro os meios de subsistência. Morro desse jeito, pronto, produzir a minha vida. Tá? Só que tem um pequeno problema. Né? Pequeno problema. Assim como eu, né, preciso comprar os meios de subsistência, né, para poder produzir a minha vida, todo o resto dos indivíduos humanos, os sete e tantos bilhões de indivíduos humanos, também precisam comprar os meios de subsistência. Porque eles são propriedade dos proprietários dos meios de produção. Então, assim como eu tive a brilhante ideia de vender hambúrguer no mercado para poder comprar os meios de subsistência, outros milhões também tiveram a brilhante ideia de vender hambúrguer para poder comprar os meios de subsistência. Tá? Eu estava bem até um certo momento, tá? Até que apareceu um Dr. McDonald, tá? Que instalou ali ao lado do meu carrinho de hambúrguer ali uma loja do McDonald's, um McDonald's, tá? E eu não consigo deslocar o meu carrinho de hambúrguer, porque onde quer que eu desloque meu carrinho de hambúrguer, vai ter um McDonald's do lado. Tá? Então não adianta nada. Tá? O que vai acontecer, gente? Bom, se eu tivesse numa sala de aula, eu perguntaria o que vai acontecer. Tá? Perguntaria, vocês responderiam. Como eu não estou na sala de aula, eu pergunto e respondo. O que vai acontecer, gente? Vai acontecer que vai se abrir aquilo que a economia, nos cursos de economia, dizem que é uma concorrência, tá? Concorrência, competição. Né? Vejam, concorrência e competição são as palavras civilizadas que nós inventamos para dizer aquilo que a gente dificilmente pode dizer. O que vai se abrir é uma guerra de vida e morte. Uma guerra de vida e morte. Entram dois e sai um. Tá? E sai um. E é uma guerra, gente, sangrenta. Sangrenta. Tá? Não tem perdão nessa história. Tá? Quem conseguir matar o outro é que consegue continuar vendendo a sua mercadoria no mercado e vai conseguir continuar comprando os meios de subsistência. Quem for o perdedor desse negócio não vai conseguir mais vender hambúrguer e não vai mais conseguir comprar arroz, feijão, camisa e o escambau. Portanto, não vai conseguir produzir sua vida, vai morrer. Literalmente. Morrer mesmo. Tá? Bom, vai se abrir, portanto, uma guerra de vida e morte. Tá? Um verdadeiro esfaqueamento. É assim, ó.
É sangue espirrando para tudo quanto é lado. Tá? Até a morte. Não é uma morte assim, instantânea. Tá? É com requintes de crueldade. Isso que a gente chama de concorrência, competição. Tá? O vencedor, né, o competente, tá, é o que vai ganhar, é o cara que vai continuar vivo. E o incompetente é o que vai ser esfaqueado, é o que vai morrer, é o que vai sangrar. Tá? Bom, por intuição, nós sabemos quem é que vai ganhar essa guerra. Tá? É o Dr. McDonald. Existe uma explicação por que o Dr. McDonald ganha essa guerra. Eu não posso apresentar isso porque eu gastaria muito tempo, tá? Mas nós sabemos por intuição que é o Dr. McDonald que ganha. Eu estou dando esse exemplo, tá? Porque foi um exemplo que eu assisti durante um ano e tanto, quando eu estava fazendo meu doutorado em São Paulo, né? Eu via pela janela do meu apartamento o cara que vendia hambúrguer ali, tá? E vi como ele nasceu um carrinho tudo bonitinho, ele vinha com o uniforme tudo bonitinho, com os negócios e tal, e foi sendo esfaqueado até morrer. Tá? Bom, mas a gente poderia dar trocentos outros milhões de exemplos. Tá? Muito bem. Voltemos ao nosso amigo ali. O que vai acontecer, gente? Ele vai ser esfaqueado. O Dr. McDonald's vai ganhar essa guerra. Tá? E vai esfaquear o cara. Tá? O cara vai ficar sem carrinho de hambúrguer. Portanto, ele, ao ser esfaqueado, ele vai perder, inclusive, o seu próprio meio de produção, que é o que eu vi o cara vendeu, o cara em São Paulo teve que vender o carrinho dele para poder comprar alguma coisa para poder comer, seguramente. Tá? Muito bem. O cara vai perder o meio de produção, e, portanto, vai ficar privado de meio de produção. Se ele está privado de meio de produção, ele tem um problema. Qual é o problema? Tá? Ele precisa comprar o arroz, o feijão, e agora precisa comprar hambúrguer também. Que antes ele não precisava, mas agora ele precisa comprar hambúrguer também. Claro, se ele quiser consumir hambúrguer, não é o meu caso. Então, vai ter que comprar todos os meios de subsistência. Para poder comprar os meios de subsistência, ele tem que vender alguma mercadoria. Mas agora ele perdeu o carrinho de hambúrguer e não consegue mais produzir hambúrguer. O que ele vai fazer? Ele tem que vender uma mercadoria que é a última que sobrou para ele. É a mercadoria força de trabalho. Vejam, gente, isso é uma mercadoria. A força de trabalho, gente, é uma mercadoria. O que é a força de trabalho, gente? A força de trabalho é a capacidade que nós temos, que o indivíduo humano tem, cada um de nós tem, de mobilizar o conjunto das suas energias humanas, energia física, intelectual, moral, afetiva, parará, barará, barará, consegue mobilizar o conjunto dessas energias com o propósito de produzir alguma coisa, um valor de uso qualquer. Seja carro, seja hambúrguer, tá? Veja, essa energia humana, no sistema capitalista, se transforma em mercadoria. Ela não é uma coisa palpável. A gente imagina que mercadoria só é coisa palpável. Por exemplo, um celular, tá? Que eu comprei, que quando eu comprei era uma mercadoria. Não. A força de trabalho não é uma coisa palpável, não se cheira. Eu cheiro o celular. O cheiro não é muito bom, porque a gente fica manuseando isso. Mas a gente não cheira a força de trabalho. Tá? Força de trabalho é diferente de trabalhador, gente. Eu cheiro o trabalhador, mas não a força de trabalho. Veja, o que se transforma em mercadoria não é o trabalhador. Tá? O trabalhador mercadoria é o escravo. No capitalismo, nada. A exploração capitalista não permite a exploração escravista, porque a exploração escravista é incompatível com a exploração capitalista. Por isso é que eles libertaram os escravos, tá? Não foi porque a princesa Isabel assinou aquela porcaria lá. A princesa Isabel, aliás, aquela
que apesar de branca tinha alma negra, né? Como dizem os livros, alguns livros idiotas de história, né? Não fez a libertação. Aliás, nem foi ela que fez a libertação. Quem fez a libertação dos escravos no Brasil foi a Inglaterra, exatamente para transformar a exploração escravista em exploração capitalista. Tá? Não foi por bondade de ninguém, né? Porque as pessoas eram humanistas, nada disso. É transformar uma forma de exploração em outra forma de exploração. Tá? Muito bem. Então, o que se transforma em mercadoria no capitalismo não é o trabalhador, é a força de trabalho. Tá? É isso que o trabalhador vende. Então, ele é proprietário da sua força de trabalho, porque foi ele que produziu a sua força de trabalho e ele é proprietário da vida dele. Portanto, ele é proprietário da sua força de trabalho. Então, a última coisa que sobrou para ele vender, para ele poder comprar os meios de subsistência, é a sua própria força de trabalho, tá? Que é o que ele faz, ele vende sua força de trabalho. Como é que a gente chama isso no cotidiano nosso? Arrumar um trampo, conseguir um emprego, conseguir um trabalho. Quando a gente fala assim, tô atrás de um trabalho, tô atrás de um emprego, na minha época a gente chamava de trampo, não sei como é que chama hoje, mas enfim, preciso arrumar um emprego, né? Um trabalho e tal. Quando eu estou falando preciso arrumar um emprego, ou um trabalho, ou um trampo, né? Eu estou dizendo, preciso vender minha força de trabalho. É a mesma coisa. Tá? Então, quando você consegue vender, quando você consegue um trampo, um emprego, um trabalho, é porque você conseguiu achar uma alma generosa que compre a mercadoria que você está vendendo, que é a sua força de trabalho. Pois bem, o nosso amigo ali, o ex-dono do carrinho de hambúrguer, né, que agora perdeu o carrinho de hambúrguer, só falta para ele, só sobrou para ele uma única opção, tá? Que é vender a única mercadoria que ele tem, que é a sua força de trabalho. Tá? Muito bem. O que vai acontecer? Ele precisa vender a sua força de trabalho para alguém. Quem é que vai comprar a força de trabalho de alguém que sabe fazer hambúrguer? O Dr. McDonald. Aí chega lá, o Dr. McDonald, fala assim, Dr. McDonald, pelo amor de Deus, eu preciso de um trampo, tá? Me arruma aí uma boquinha, tá? Meus filhos estão passando fome, eu estou passando fome, minha mulher, está todo mundo passando fome. Por que está passando fome? Porque ele não consegue vender nenhuma mercadoria, porque perdeu o carrinho de hambúrguer e não consegue comprar os meios subsistentes, não consegue comprar arroz e feijão. Por isso que ele está passando fome. Então, a ele, então, o Dr. McDonald, uma alma generosa, né? Então, resolve comprar a força de trabalho dele, tá? Portanto, ele conseguiu finalmente um trampo, um emprego, um trabalho, tá? Feliz da vida, agora sim, babá. Aí o que vai acontecer, gente? Vai acontecer o seguinte, ó. Ele consegue vender a força de trabalho dele, ó. Conseguiu vender. Foi ao mercado, vendeu para o Dr. McDonald. Maravilha, tá? Recebeu uma determinada quantidade em dinheiro ao vender a força de trabalho, depois de um mês que ele está trabalhando, claro, né? Que é o que nós chamamos de salário, tá? Aí ele pega, vai ao mercado, vamos imaginar que ele recebesse todo dia, só para a gente entender aqui. Vendi minha força de trabalho durante um dia, o Dr. McDonald pagou por dia. Okay? Vendi, o Dr. McDonald pagou por um dia, aí beleza, vou ao mercado e compro arroz, feijão, roupa, né? Todos os meios de subsistência para satisfazer as minhas necessidades do estômago, a fantasia, e dessa maneira produzo a minha vida. Ok? Para que eu produzo a minha vida? Para poder produzir a mim como ser humano. Portanto, produzir a minha energia humana. E o que é a minha energia humana? Força de trabalho. Para que eu produzo minha vida e dessa maneira produzo minha força de trabalho? Para poder vender para o Dr. McDonald. Vamos lá. Produzir a força de trabalho outra vez, na medida que eu comi o arroz, dormi, me vesti, bababá, assisti novela, né? Tomei minha cervejinha e tal, né? Produzo minha força de trabalho, tá? Para quê? Para poder vender. Ok?
E ao vender, pego outra vez o salário, vou lá e compro o quê? Compro o arroz, feijão, a cervejinha, babá. Para quê? Para poder produzir minha força de trabalho. Para quê? Para poder vender. Eu vendo minha força de trabalho para poder comprar os meios de subsistência e dessa maneira produzir minha vida. E dessa maneira produzir minha força de trabalho. Produzir minha força de trabalho, eu vendo a força de trabalho. Então, produzo minha força de trabalho para poder vender. Vendo para poder produzir. Produzo para poder vender. Vendo para poder produzir. Tá? Então, a maneira que a coisa fica assim, ó. Eu vendo minha força de trabalho para poder viver, porque, resumindo, é isso. Vendo minha força de trabalho para poder viver, e vivo para poder produzir minha força de trabalho e vender. Ok? Vendo para poder viver, vivo para poder vender. E assim vai, tá? Nessa relação é que vai acontecer a exploração capitalista, que eu não posso, não tenho condições de explicar para vocês em poucas horas. Eu precisaria de muitos dias, talvez meses, talvez anos, para explicar porque é muito mais difícil a gente entender isso do que a gente pode imaginar normalmente. Tá? Então, como isso é apenas uma introdução, então vamos lá. Eu vou só dizer sem explicar, tá? Então, eu vendo minha força de trabalho e ao vender minha força de trabalho para o Dr. McDonald, sou explorado. Mas vejam, isto é uma felicidade enorme. Porque sendo explorado, eu consigo comprar os meios de subsistência e dessa maneira produzir a minha vida. Tá certo? Aí eu produzo minha vida. Para quê? Para poder vender e ser explorado. Vendendo e sendo explorado, eu consigo produzir minha vida. Para que eu produzo minha vida? Para poder produzir força de trabalho, vender e ser explorado. Então a gente pode resumir isso dizendo o seguinte, ó. Eu vivo para poder ser explorado. Mas olha que vantagem extraordinária. Sendo explorado, eu consigo viver. Vivo para ser explorado, sou explorado para poder viver, vivo para ser explorado, sou explorado para poder viver, vivo para ser explorado, sou explorado para poder viver, vivo para ser explorado, sou explorado para poder viver, vivo para ser explorado, sou explorado para poder viver. Gente, daria um sambinha. Daria um sambinha, tá? E é um sambinha que vai durar o resto da tua vida, tá? Então, vejam, com isso, nós chegamos a uma conclusão muito estranha, tá? Pode parecer muito estranha para vocês, mas assim, é a resposta a uma pergunta que a humanidade sempre se fez, que os indivíduos sempre se fazem, todos os dias, tá? Todo dia eu vou dormir me perguntando, né? E acordo me perguntando. Tenho certeza que vocês também fazem a mesma pergunta, né? Qual é o sentido da minha vida? Pois acabaram de ter a resposta. Acabaram de ter a resposta. Tá? O sentido da sua vida numa sociedade capitalista fundada na propriedade privada, tá? É exatamente viver para ser explorado. E ser explorado para poder viver. Até você morrer. Tá? Bom, alguns conseguem se aposentar, né? Mas continuam precisando ser explorados, porque não conseguem viver da aposentadoria, continuam sendo explorados. Mas ainda conseguiu se aposentar, mas fiquem tranquilos, porque isso não vai durar muito tempo. Tá? Vocês sabem, está acabando. Então, assim, mesmo sendo explorado, você vai continuar. Mesmo sendo aposentado, você vai continuar sendo explorado, porque você é obrigado a fazer isso. Então, vejam, ninguém escapa. Este é o sentido da vida. Parabéns para vocês. Tá? O capital e o capitalismo agradecem enormemente a sua generosíssima contribuição. Tá? Mas veja, se vocês acham que esse é o pior dos mundos, estão redondamente enganados. Porque nós estamos supondo que o nosso amigo, tá, que consegue vender a sua força de trabalho para o Dr. McDonald's e ser explorado pelo Dr. McDonald's,
vai continuar fazendo isso o resto da vida. Isso é um privilégio para poucos, tá? O nosso exemplo, gente, é um exemplo totalmente irreal. O cara que a força de trabalho que o McDonald's, o Dr. McDonald's compra, tá? Ele dá um pé na bunda 3 meses depois, tá? 3 meses depois. E tem um monte de gente na fila esperando, tá? Ele dá o pé na bunda do cara para poder entrar no lugar dele e ficar 3 meses lá. Então, vejam que interessante, olha. Por isso que eu disse que é um privilégio, tá? Não existe mais isso, por exemplo. O cara consegue achar uma alma generosa, um capitalista que compra força de trabalho o resto da vida. Isso não existe. Se é que algum dia já existiu, isso não existe no planeta Terra. Ninguém, tá certo? Então, veja, o que vai acontecer? Assim como o nosso amigo, né, que vendia força de trabalho para o Dr. McDonald's, teve a brilhante ideia de vender sua força de trabalho, arrumar um trampo, e dessa maneira ser explorado para poder viver, assim são 7 bilhões de indivíduos, ou quase isso, todos aqueles que formam a maioria da população que vive no sistema capitalista em plano no plano mundial, tá? Que estão privados da propriedade de qualquer meio de produção e, portanto, precisam vender a sua força de trabalho. Tá? Ou seja, assim como o cara teve a brilhante ideia, eu estou ironizando, né? Ninguém teve a brilhante ideia de vender força de trabalho, isso não é opção, é falta de opção. Tá? Você vender força de trabalho e ser explorado não é opção, é falta de opção. Tá? Você não tem alternativa. Ou você faz isso ou morre. Tá? Então, assim como ele teve a brilhante ideia, né, de vender sua força de trabalho, de arrumar um trampo, assim outros 7 bilhões também têm a mesma brilhante ideia. Tá? Vão vender uma força de trabalho. O problema é que tem mais gente vendendo força de trabalho do que gente comprando. Esse é o problema. Aí o que vai acontecer, gente? Vai ter um monte de concorrente. Tá? Um monte de concorrente. Que concorrente? Aqueles que também estão privados da propriedade de qualquer meio de produção e que precisam vender sua força de trabalho. Vão ter bilhões concorrendo, tá? Para conseguir convencer, de alguma maneira, o comprador da força de trabalho para comprar a sua força de trabalho e não comprar a do outro. Tá? O que é que vai acontecer, gente? O que é que vai acontecer? Eu pergunto, né, como vocês não estão numa sala de aula, então eu mesmo tenho que responder. O que vai acontecer? Vai abrir uma competição, uma concorrência entre vendedores de mesma mercadoria no mercado. Que mercadoria? A força de trabalho. Vai abrir uma competição, uma concorrência. Gente, competição, concorrência são as palavras civilizadas que nós inventamos para tentar escamotear aquilo que vai acontecer de fato, que acontece todos os dias. Uma guerra de vida e morte. Uma guerra de vida e morte. Tá? Quem conseguir esfaquear o seu oponente, vendedor da força de trabalho, trabalhador também, vendedor da força de trabalho, consegue vender a sua mercadoria de força de trabalho, dessa maneira consegue produzir a sua existência. O outro que foi esfaqueado não consegue vender a força de trabalho, não tem propriedade, está privado da propriedade de qualquer meio de produção, de carrinho de hambúrguer, de fábrica de carro, tá? O que vai fazer? Vai morrer. Vai morrer. Tem vários filmes que tratam sobre esse assunto. Tá? Um deles, um monte, até Hollywood sabe disso, sabe dessa guerra sangrenta que é. Um deles se chama O Corte, um filme francês que tem já uns 10 anos, né? Indico para vocês verem, muito legal o filme, tá? Seria bom vocês se prepararem, ter um pouco de estômago para ver o filme, né? Mas que retrata exatamente a realidade, não está inventando nada, né?
Como é que um cara faz para eliminar, inclusive, não vou dar spoiler, né? Mas fisicamente seus oponentes, tá? Matar os caras, matar mesmo, para poder conseguir vender a sua força de trabalho. E isso acontece na vida real. Isso acontece na vida real. Tá? Então, veja, abre-se, portanto, uma guerra de vida e morte. Tá? Esfaqueamento, é sangue rolando para tudo quanto é lado. Tá? Para ver quem consegue vender a sua força de trabalho. Tá? Para não falar dos outros, tá? Vou falar da minha situação. Quando eu fiz o concurso na universidade, quando existia concurso na universidade, né, havia 32 candidatos, tá, para 2 vagas. Né? 32 candidatos para 2 vagas. Né? Então, eu fui um dos aprovados, né? Eu fui um dos 2, e tive, e outra pessoa, que ficou meu colega depois, que também foi aprovado 2. Tinha 2 aprovados e tinha 32 candidatos. Né? Ele esfaqueou 15 e eu esfaqueei 15. Ah, mas eu não gosto de sangue. Eu não gosto mesmo de sangue. Eu desmaio se eu vejo sangue. Tá? Mas assim, se eu não esfaqueasse os caras iam me esfaquear. Eu não tenho alternativa. Não é opção. É falta de opção. Não tem jeito. Tá? Então, vejam, gente. Contei para vocês. Vocês vão ficar horrorizados com isso, né? Não sei por que ficariam horrorizados. Porque esse é o nosso cotidiano, desde quando existe capitalismo. Ou melhor, desde quando existe propriedade privada, desde quando existe relação de exploração. Tá? Então, veja, outra conclusão que precisamos chegar, né, é a seguinte: isso é o que normalmente você escuta aí nos telejornais e tal, que se chama de mercado. Tá? O que é o mercado, gente? O mercado é um locus, um local econômico, social, político, no qual se estabelece uma verdadeira guerra de vida e morte de todos contra todos. Isto é o mercado. O que os caras do telejornal vão falar para você, o que os livros de historinha para boi dormir vão falar para vocês, é tudo mentira. É só vocês abrirem os olhos e verem o que está acontecendo. Não estou nem falando da pandemia, que piorou muito essa condição. Tá? Veja antes da pandemia o que acontecia. Era só abrir uma vaga de não sei o que, era trocentos na fila, um esfaqueando o outro. E o cara que conseguiu vender sua força de trabalho, assim, agora eu estou sossegado. Não tá sossegado coisa nenhuma. Porque ele vai conseguir vender sua força de trabalho, dessa maneira vai conseguir produzir a vida dele, e o capitalista vai fazer assim, ó, vai explorar até o talo, tá? Vai sugar como uma laranja e jogar o bagaço fora. E quando o bagaço é jogado fora, tá? Os urubus estão ali torcendo, aqueles que você esfaqueou, estão ali na fila esperando você ser jogado fora para poder entrar no seu lugar. Gente, é uma guerra de vida e morte. É um lugar de guerra. Veja, se eu posso usar sei lá, um exemplo, né? O que é o mercado? Né? É uma piscina, né? Gigante do tamanho do planeta, com todos nós dentro, tá? E todo mundo esfaqueando todo mundo. Sangue rolando para tudo quanto é lado. Tá? Essa piscina vai aos poucos ficando cheia de um líquido viscoso de cor avermelhada. Isso é o mercado. Tá? Bem-vindo e bem-vinda a essa realidade. Isto é apenas uma pequena e leve e feliz introdução à compreensão do que é o sistema capitalista, tá? Do qual vocês fazem parte, e no qual vocês, eu,
e os outros 7 bilhões de indivíduos da nossa espécie produzem a sua existência, a sua vida. Eu não estou falando novidade nenhuma. Estou expressando aqui verbalmente o que a gente vive. Muito bem. Para ir para os finalmente, eu vou tentar fazer aqui um salto, outro salto mortal. Eu tinha falado para vocês no começo, mas não no começo, um pouco atrás, né, dessa fala da função que nós exercemos, tá, como professores e professoras, tá. Eu disse a vocês, e é verdade, e continua sendo verdade, que nós, professores, nós, porque eu também sou professor, tá? Nós, professores, temos a função, né, específica de ir transformando, né, aquele ser animal, né, num humano, tá? Continuamos tendo. Hoje, no capitalismo, continuamos tendo. Só que este humano que nós temos a função de produzir, é nossa função específica produzir esse humano, não é pouca coisa. Este humano que nós produzimos não é um humano que nós, pelo menos eu, gostaria de produzir. É um humano que está determinado por esta forma na qual nós produzimos nossa existência, independentemente da minha vontade. Então, este humano vai ser um humano, tá, proprietário de algum meio de produção, seja proprietário de uma fábrica de automóveis, e, portanto, vai vender automóveis e produzir a sua existência, seja um que vai ter uma propriedade de um carrinho de hambúrguer ou coisa similar, e vai vender hambúrguer e vai ser esfaqueado pelo Dr. McDonald, seja um humano que, como a imensa maioria da população, está privado da propriedade de qualquer meio de produção, inclusive do carrinho de hambúrguer, e que vai ter que vender a sua força de trabalho e vai ter que esfaquear os seus oponentes para poder conseguir vender por um tempo a sua força de trabalho e dessa maneira produzir sua existência. Gente, é um desses humanos que nós vamos formar. Mas isso não depende de mim. Eu não queria que fosse assim. Eu queria formar um ser humano que produzisse a sua existência como humano de forma cada vez mais rica. Eu quero isso, e tenho certeza que vocês também querem isso. Eu apostaria que vocês também querem isso. E tem dado as vidas de vocês por isso, em condições dramáticas, sendo professores de escola pública. Dramáticas. Eu realmente não sei como vocês, em escolas públicas, conseguem suportar. Eu sou professor de escola pública, mas de uma universidade pública. Eu já fui professor de educação básica, tá? De ensino fundamental e médio, tá? Eu já fui, né? Mas, assim, as condições são dramáticas. Eu tenho certeza que vocês, apesar dessas condições dramáticas, salário miserável, não, para ser miserável, tinha que melhorar muito, tá? Muito mais do que miserável, condições de trabalho terríveis, tá? Mesmo nessas condições, eu conheço muitos professores, tenho amizade com muitos professores, que dão a sua vida pela formação de um humano que seja mais rico como humano, mas isso não depende da gente, não depende da minha vontade. Ah, mas e se eu formar um humano crítico, parará, bará, bará? Ok, pode formar um humano crítico, será um humano crítico que vai ser proprietário de uma fábrica de carros, dificilmente vocês vão formar alguém que seja proprietário de uma fábrica de carros, ou proprietário de um carrinho de hambúrguer, ou alguma coisa similar, ou vendedor da força de trabalho. Não depende de vocês. Tá? Depende desta realidade, na qual nós produzimos a nossa existência como seres humanos. Não é a escola e a formação, a educação
que aquele indivíduo teve na escola que vai determinar se ele vai ser proprietário ou não dos meios de produção. Se ele vai explorar a força de trabalho ou vai ser explorado. Não é a educação que determina isso. Aqueles donos da JBS, né, que nós vimos alguns anos atrás, são analfabetos. Os caras falam, nós vai, nós fui. São os analfabetos. E são capitalistas dos maiores do mundo, no ramo deles. Não são nada críticos, ou seja, não é o tipo de educação, nem os níveis de escolaridade que determinam a condição de produção da minha existência. Mas quem determina é a própria sociedade capitalista, fundada na propriedade privada. O primeiro elemento é esse. É a propriedade privada. Tá? Como há uma tendência de que a quantidade de pessoas que são proprietários privados dos meios de produção vá diminuindo, essa é uma tendência, tá? Há uma tendência também de que há um aumento tendencial de pessoas que estão privadas da propriedade dos meios de produção, mesmo tendo curso universitário, mesmo passando por um mestrado, doutorado. A maior parte dos doutores, tá, não é proprietário de meio de produção, é vendedor de força de trabalho. Não é isso que determina a condição na qual ele vai produzir sua existência. Tá? Então, talvez possamos contribuir para que os nossos alunos consigam competir melhor no chamado mercado de trabalho. Na verdade, é mercado de força de trabalho. O que significa isso? Nós vamos qualificar melhor os nossos alunos para eles conseguirem esfaquear melhor os outros. É isso. Pô, mas então é isso? Lamento, mas é. Não depende de mim, tá? Enquanto a gente viver nessa sociedade, lamento dizer, é isso. Então, o que nós temos que fazer é mudar essa sociedade. E como é que a gente faz para mudar essa sociedade? Acabar com o assalto original. Porque onde é que tudo começou? Tudo começou aí. Tá? A exploração, a produção da miséria, a condição de um humano passar a ser não humano, o escravo, a exploração, a condição de pobreza, de miserabilização, de violência. Tudo começou do pecado original, ou melhor, do assalto original. Então, enquanto a gente não mexer aí, lamento dizer para vocês, podem tirar o cara que está ocupando o Palácio do Planalto, trocar por outro, tal, que isso não se altera. Tá? Ou seja, seria necessário a gente acabar com este assalto original. Tá? Mas isso seria uma discussão para outro momento da nossa conversa. Acho que as outras pessoas que virão, né, na sequência desse seminário, também poderão contribuir para a compreensão desta realidade. Vejam, o que temos neste momento é o seguinte: se para produzir humanos muito mais ricos, né, que, portanto, suplante os limites que este modo de produção impõe, nós precisamos conhecer essa realidade. O conhecimento dessa realidade é fundamental. Ele não é suficiente, mas é fundamental. Só é possível mudar aquilo que se conhece. Se eu não conheço, chance zero. Se eu conheço um pouco, a chance é pouca. Se eu conheço muito e muito profundamente, a chance é maior. Tá? Então, nós, professores, também temos aqui
uma outra tarefa, né, que é de buscar, né, socializar o conhecimento desta sociedade na qual nós vivemos, cuja brevíssima introdução fiz com vocês, né. Eu, quando fui professor em escolas de ensino fundamental, né, no começo dos anos 80, né, em São Paulo, eu era professor ACT, né, eu, inclusive, tentava desmontar um pouco, fazer um pouco isso, né, um trabalho hercúleo, difícil, tal, muito difícil, né, um monte de contratempos, até posso contar as histórias pelas quais eu passei, né, essas tentativas. Enfim, creio que temos uma arma, acho que, neste caso, temos duas tarefas, né? Duas tarefas que são fundamentais, que dizem respeito à nossa condição como professores. A primeira é formar um humano, apesar de que esse humano vai ser um humano degradado, mas um humano degradado não por causa da nossa formação degradada, porque produz a sua existência numa forma social degradada, fundada na propriedade privada e na exploração, né? Por causa disso, tá? Mas é nossa tarefa formar esse humano, porque do contrário ele vai ficar onde? Na condição de animal, né? Então, é uma grande tarefa. E a segunda tarefa é contribuir para a compreensão, né, dessa realidade, a transmissão do conhecimento dessa realidade, para que nós possamos aumentar as nossas chances, né, de algum dia, né, construirmos uma outra sociedade radicalmente diferente dessa, que seja fundada na propriedade social dos meios de produção, assim como foi, né, até 8.000 anos atrás, com a vantagem de que nós teremos meios de produção altamente desenvolvidos, né, altamente desenvolvidos, o que permitirá com que nós possamos, de fato, construir seres humanos plenos, né, de riqueza, não de dinheiro, de riqueza, tá, como seres humanos. Então, esta é uma arma muito importante, que é a arma da teoria, do conhecimento. Essa é uma arma muito importante para nós, tá? Isso também diz respeito à nossa tarefa, assim também como a tarefa, além de ser professor, eu, né, também sou pesquisador, então eu também estudo, produzo textos com esse objetivo. Da mesma maneira, a Alessandra, a Neide e outras pessoas com as quais vocês vão conversar, tá? Porque, embora tenhamos esses limites, né, também poderemos, né, à medida que vamos conhecendo mais profundamente essa realidade, aumentando as nossas chances de construirmos uma sociedade radicalmente diferente dessa, e que possa, nesta sociedade, produzir seres humanos sem limites, de se produzir como humanos cada vez mais ricos. Gostaria de agradecer a vocês, eu acho que eu extrapolei enormemente meu tempo, tá? Mas deixo aqui um grande abraço e um beijo para vocês. Obrigada, Paulinho. Que síntese fantástica, né? Você não assassinou a história, né? Só quem tem a densidade que você tem é capaz de, sei lá, 2 horas, fazer uma síntese, né? E cumprir com a tarefa que eu e a Neide colocamos a você, né? O quê? Dizer para os nossos professores, né? Sinalizar o que é a realidade, né? Porque eu, que vivo dentro da escola, né, agora remotamente, mas essa é uma grande discussão para os professores, né? Que ele precisa conhecer a realidade do aluno, que ele precisa transmitir, explicar essa realidade, né? Então, quando você historiciza e você demarca, especialmente o momento em que a gente está vivendo, traz tudo isso
marcando o chão que a gente pisa, né? Que mundo é esse? Você está ajudando o professor a entender que ele não precisa saber se o menino come arroz e feijão, sopa, ou se o menino está passando fome para ele entender que sujeito é esse que ele tem dentro da escola, né? E mais do que isso, né? Como nós conversamos, a nossa preocupação no ciclo, nesse momento, não é o que o professor vai fazer dentro da escola, mas é adensar esse sujeito, professor, né? Porque quanto mais densidade a gente tem, as nossas mediações com o mundo e com esse aluno se alteram. Você traz questões polêmicas, fantasticamente polêmicas. Provavelmente o grupo vai fazer muitas perguntas no chat, no dia que essa live for transmitida. E se for o caso, você vai voltar para conversar com essas pessoas, tá? Porque você sabe que o meu pedido é uma ordem. Paulinho, obrigada. Neide, eu deixo a palavra para você, mas muito obrigada. Eu fico me deliciando aqui com sempre, e assim, me exibindo, né? Olha quem foi meu orientador. Olha quem foi meu orientador. Isso é para poucos. Obrigada. Neide, conclui aí. Não, a gente só tem a agradecer, né? Não esperávamos menos que isso, né? Mas realmente, cada vez que eu ouço o Paulo falando dessas coisas, é impressionante, né? Como essa capacidade de síntese, como é que ele traz uma densidade, uma quantidade tão grande de questões, e mesmo assim a gente vai conseguindo acompanhar e vai conseguindo, né? Principalmente, né, acho que em cima do que a gente conversou aí, na medida do possível, com as questões, né, com os participantes aí, que a gente fez um pequeno formulário para sentir um pouco, eu acho que você proporcionou um momento de repensar muitas coisas, né? Às vezes a realidade parece algo relativamente fácil de ser entendido. Acho que você mostrou de uma maneira brilhante que não existe nada fácil, ela é bastante complexa. E, claro, a gente não sai daqui entendendo a realidade, deu para ver pela sua fala que a gente vai ser necessário um esforço muito grande, né? Para a gente realmente aprender o que é a sociedade capitalista, mas você já deixou uma base bem sólida ali, para a gente começar a pensar nessas questões e tomar, né, fica aí o convite para todos os participantes, né, que busquem entender melhor essa realidade e que continuem aí nessa trajetória, porque, acima de tudo, você sintetizou a importância também do nosso trabalho com os docentes, né, que não é nada simples, nada fácil e um desafio imenso, né, então, obrigada, viu, por tudo, pela sua fala, foi maravilhosa como sempre, a gente só tem a agradecer, e agradecer também, né, Alessandra, os nossos parceiros aí, a Michele, da Unicentro, a professora Gisele, né, lá da UEPG, a Gisele Masson, Michele Fernandes Lima, e uma série de colegas aí do nosso grupo, né, no meu caso, tem o grupo de pesquisa da Unespar de Paranavaí, o GPTESC, né, brigadão, pessoal, pela ajuda aí, né, na organização, na divulgação, e, claro, nosso grupo aí, que é onde a gente vem, né, que é o nosso GECAT. É o grupo que o professor Paulo coordena, que nós estamos inseridos, e outros colegas que farão outras falas aí, tá? Então, contamos com vocês aí para a próxima etapa, e a gente vai se contactando aí pelos nossos grupos, tá? Um abraço a todos, e mais uma vez, muito obrigada, viu, Paulinho? E eu indico aos participantes que tomem, né, essa live, não precisa beber, mas que estudem. Essa live é digna de ser estudada, né, com os seus grupos. Eu sei que tem muitas secretarias de educação aqui representadas. Pelo que eu contei, nós temos aí mais de 80 secretarias. Então, vale um estudo da fala do Paulinho. E a gente volta a se falar. Gente, obrigada, Paulinho, obrigada, Neide. Vamos nos cuidar e viver muito, para construir um mundo melhor. Beijo, obrigada.